Amados irmãos, amadas irmãs, como eu disse no início do culto, hoje nós vamos tratar de algo muito importante para nós seres humanos. A necessidade de nós termos relações íntimas com pessoas, a necessidade que nós temos de sermos conhecidos como nós realmente somos, que as pessoas nos conheçam de verdade, que as pessoas estejam conosco, nos compreendam, que as pessoas nos vejam no nosso melhor, no nosso pior e ainda assim permaneçam ao nosso lado. Eu sei que boa parte de vocês aqui tem pessoas assim. Alguns amigos. Eu me lembro de uma colega que eu mantenho contato com ela até hoje. Nós estudamos toda a escola, desde a primeira série até o ensino médio. Né? Uma amiga muito querida que a gente vivia entre tapas e beijos, né? Tipo irmãos, assim. Uma época a gente não se gostava, outra época a gente era muito próximo. Mas eu tenho a bênção de ter uma outra pessoa na minha vida. Já há mais de 20 anos eu convivo com a Nicole, a minha esposa. E sabe que ela é a pessoa com quem eu mais convivi na vida. Inclusive contando meus pais e meus irmãos. A pessoa que me conhece, que esteve do meu lado nos melhores momentos, nos piores momentos. A Nicole me viu em momentos de imensa felicidade que a gente nem consegue descrever e me viu também em momentos de muita dor, de muita tristeza. A Nicole me viu cometer os erros mais infantis, mas também me viu nas tentativas mais maduras de ser um bom esposo, de ser um bom pai. Que bom quando nós temos pessoas assim nas nossas vidas. Pessoas que nos conhecem, pessoas que nos compreendem e que mesmo assim, mesmo nos conhecendo tão profundamente, ainda permanecem do nosso lado. Para pessoas tão próximas assim, amigos, familiares, quem sabe a gente poderia dizer as seguintes palavras: você me conhece tão bem, você sabe tudo o que eu faço e de longe conhece todos os meus pensamentos. Você me vê quando estou trabalhando e quando estou descansando, você sabe tudo o que eu faço. Vocês têm alguma pessoa para quem vocês poderiam dizer essas coisas? Quantas pessoas podem ter esta frase ou essas palavras ditas e dirigidas a ela? Pessoas que nos conhecem, que nos veem o tempo todo. Essas palavras, queridos irmãos e irmãs, embora sejam palavras bonitas para serem ditas ao marido, à esposa, ao irmão, a um amigo, essas são palavras bíblicas. São palavras do Salmo 139. Palavras que o rei Davi escreveu para um amigo muito especial. Mas nós sabemos que esse amigo não era alguém como o rei Davi, de carne, osso e pecador. Davi escreve essas palavras, esse poema, ao Deus Criador do Universo, ao Deus Todo-Poderoso. E diante dessas palavras que Davi escreve ao Deus Todo-Poderoso, eu me faço uma pergunta e quem sabe eu coloco uma pulga atrás da orelha de vocês também. Será que nós podemos ter uma relação de intimidade assim também com o nosso Deus? Uma relação de proximidade? Uma relação tão aberta dessa forma? Muitos podem achar que não. Afinal de contas, muitos, quando se veem na presença de Deus, acabam tremendo nas bases, como se estivesse diante de uma autoridade, diante de um juiz no tribunal, ou diante de um gerente de uma grande empresa numa entrevista de emprego. E quando nós olhamos para Deus dessa forma e nos sentimos assim, a nossa tendência natural é querer causar uma boa impressão diante de Deus. É querer mostrar que nós somos bons,
que nós somos dignos da sua aceitação. Mas quem somos nós para querermos nos promover diante de Deus? E diante dessa realidade humana, de estar, sim, na presença do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de muitas vezes não sabermos como agir e como nos portar na presença de Deus, é que Jesus conta esta parábola de hoje. A parábola do fariseu e do publicano. Falando do fariseu, o povo que ouviu Jesus pela primeira vez essa parábola sabia muito bem quem eram os fariseus. Eram pessoas que teoricamente tinham um grande respeito por Deus, eram pessoas que viviam sempre na casa de Deus, buscavam cumprir a sua lei, e eram pessoas que eram honradas também na sociedade, ocupavam um lugar de destaque. E Jesus conta que este fariseu foi até o templo e, numa atitude arrogante, ele não fica junto de todos, ele se coloca de pé, afastado dos outros, ele olha para Deus e ora esta oração que muitas vezes nos causa repulsa e deve nos causar repulsa. Ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço também, e aí eu fico imaginando ele fazendo assim, que eu não sou como certa gente, como esse cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana, te dou a 10ª parte de tudo que eu ganho. Veja a atitude desse fariseu, ele confia nas suas próprias obras, na sua própria justiça. Ele, como se estivesse diante de um gerente de uma empresa, buscando emprego, ele tenta impressionar a Deus, ele tenta agradar a Deus. E aí, queridos irmãos e irmãs, nós vemos a lei de Deus em ação. A lei de Deus é santa e a lei de Deus é boa. Ela mostra como nós devemos viver, como nós devemos ser, o que nós devemos fazer e deixar de fazer. E quando nós, em verdadeira humildade, reconhecemos que nós não conseguimos cumprir esta lei, ela nos mostra que nós somos pecadores e que nós falhamos. Veja, esta lei, através da qual o fariseu queria se auto-justificar, na verdade, o leva à arrogância, o leva a desprezo com as outras pessoas, o leva a um orgulho muito grande. A atitude do fariseu é a atitude de auto-justificação de Deus, e esta postura é uma postura absurda. Como é que nós vamos causar uma boa impressão diante de Deus, queridos irmãos e irmãs? Pensem em vocês. Se vocês pudessem estar cara a cara com Deus, como vocês acham que poderiam agradar, impressionar a Deus, aquele que te conhece profundamente, sabe todos os seus passos, sabe todos os seus pensamentos, conhece todas as suas palavras antes mesmo delas chegarem à sua boca? Como impressionar este Deus? E isso então nos leva a outro personagem da parábola, ao publicano, ou ao cobrador de impostos. E também aquelas pessoas que ouviram Jesus pela primeira vez tinham uma ideia, tinham uma visão muito clara de quem eram os cobradores de impostos. Eles eram considerados traidores, grandes pecadores, porque eles faziam parte do povo judeu, mas trabalhavam para o Império Romano, cobrando impostos, e, na sua maioria, eles usavam da sua autoridade para tirar dinheiro das outras pessoas, muito mais do que elas deviam, e por isso enriqueciam ilicitamente. Eram conhecidos e considerados grandes traidores. Então, este publicano também vai ao templo para orar. Mas este publicano, ao contrário do fariseu, ele reconhece a sua condição de pecador. Ele sabe que não tem nada a oferecer diante de Deus. Ele sabe que dentro de si só há pecado, só há podridão. Por isso, ele fica lá atrás, quietinho, e nem ergue os olhos aos céus. Ele só bate no peito e diz: ó Deus, tem misericórdia de mim, ou tem pena de mim, pois eu sou pecador. Essa, queridos irmãos e irmãs, é a oração certa, em todos os momentos. Tem pena de mim, porque eu sou pecador.
No texto original em grego é usada a expressão hilasteti, que significa ser propício. Na tradução de Almeida diz, ser propício a mim, pecador. Veja, não é simplesmente ter pena de mim. Ser propício é, eu reconheço que sou pecador, que não tenho nada de bom em mim. Por isso, me perdoe pelo sacrifício de outro. Ser propício é isso. Ofereça, alguém seja sacrificado em meu lugar para que eu possa ter o perdão dos meus pecados. Isso é propiciação. O cobrador de impostos, ele não pede um desconto no que ele deve a Deus na sua pena, ou um alívio da pena. Ele pede um favor que ele não merece, que a sua pena seja perdoada, não por ele ser bom, mas porque ele confia neste Deus que é perdoador. E Jesus conclui essa parábola dizendo, eu afirmo a vocês que foi este homem, o publicano, e não o outro, o fariseu, que voltou para casa em paz com Deus, porque quem se engrandece será humilhado e quem se humilha será engrandecido. Amados irmãos e irmãs, a nossa salvação, a nossa justificação. Justificação quer dizer, Deus olha para nós como um juiz justo, bate o martelo e diz, você não tem culpa. Você é justo. Isso não é mérito nosso. Isso é um dom, é um presente do nosso Pai eterno. E este é o coração da nossa fé cristã. Este é o cerne da nossa fé cristã. Justificação pela fé. O publicano, queridos irmãos e irmãs, não foi justificado, não foi perdoado, não voltou em paz com Deus porque era humilde. Ele voltou em paz com Deus porque ele tinha fé em Deus. Tinha fé no seu cuidado e no perdão que só ele pode oferecer. O publicano, mesmo ainda não tendo acontecido a morte de Jesus, ele se revestiu da sua santidade, se revestiu da glória de Cristo, recebeu o perdão, enquanto o fariseu, por opção própria, ele se auto-excluiu dessa graça e ele não voltou para casa em paz com Deus, ele não recebeu a justificação. Querido irmão, querida irmã, cada um de nós pode se identificar ou com o fariseu, que busca sempre uma autojustificação, ou também pode se identificar com o publicano, que é consciente dos seus pecados. Não importa com quem nós nos identifiquemos nessa parábola. A oração certa continua valendo para todos nós. Ó Deus, tem pena de mim, porque eu sou pecador. Deus não precisa das nossas boas impressões, e nós nem conseguimos fazer isso. Ele já nos conhece completamente. Ele sabe dos nossos defeitos, do nosso egoísmo, de tudo que nos move. Ele sabe, às vezes, que nós nos amamos pelo que nós somos e às vezes que nós sentimos vergonha do que nós somos, de quem nós somos. E assim, e ainda assim, queridos irmãos e irmãs, mesmo Deus nos conhecendo completamente, profundamente, Ele decidiu que cada um de nós valia a pena. E foi por cada um de nós, por mim e por cada um de vocês, que Jesus viveu e morreu para nos reconciliar com Deus e nos dar salvação. Jesus veio ao mundo, amados irmãos e irmãs, para que nós possamos baixar a guarda nas nossas relações, para que nós não precisemos ficar sempre armados, porque com a sua morte na cruz, e obviamente com a sua ressurreição, Ele tirou o peso da vergonha dos nossos ombros. Ele tirou esta necessidade de autoafirmação que muitas vezes nós carregamos no nosso coração. Jesus levou tudo isso sobre si. É claro que nos relacionamentos humanos, a intimidade sempre traz algum risco. Alguém que te conhece tão bem, seja o marido, a esposa, um familiar, um amigo, alguém que conhece os buracos da sua armadura, são exatamente essas pessoas que podem te ferir, te machucar como ninguém outro. As relações humanas
são problemáticas. As relações e intimidades humanas envolvem riscos, mas com Deus não é assim. A nossa relação com Deus, a nossa intimidade com Deus não traz risco algum. Jesus, o próprio Filho de Deus, Ele assumiu todo o risco da intimidade em nosso lugar e levou isso na cruz. Ele entende a cada um de nós, porque Ele sofreu e morreu por cada um de nós. Ele viveu como um ser humano e Ele nos ensina a nós não apenas orarmos pela sua misericórdia, mas Ele mesmo promete e Ele nos concede a sua misericórdia. Nosso Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos e irmãs, nos recebe, nos abraça e nele nós não precisamos mais usar máscaras. Em Cristo nós não precisamos mais fingir quem nós não somos. Nós podemos baixar a guarda, nós podemos relaxar e nos colocar diante de Deus como publicano, reconhecendo que somos pecadores, reconhecemos que nós não temos nada de bom, clamarmos pela misericórdia de Deus, na certeza de que Ele nos concede esta misericórdia e recebermos esta misericórdia através da fé. Não há risco, queridos irmãos e irmãs, de sermos rejeitados pelo nosso Deus, porque o preço já foi pago por cada um de nós. Nós somos justificados não pela nossa humildade, não pelas nossas boas obras, aparentes boas obras. Somos justificados pela graça de Deus. E por isso nós somos chamados a assumir o risco no dia a dia. Assumir o risco de amar o nosso próximo, de amar aquelas pessoas que Deus colocou em nossas vidas, assim como Jesus nos amou. Deus nos chama para isso, para com coragem, a coragem que Ele nos concede, amar e nos relacionar profundamente com os outros. Nós não podemos ser Deus na vida das pessoas, mas nós somos instrumentos deste Deus. Nós podemos estar ao lado das pessoas quando elas mais precisam, assim como Jesus está do nosso lado quando nós mais precisamos. E eu termino esta mensagem fazendo uma pergunta. Pensem aí. Existe alguém na vida de vocês que, quando pensar em vocês, possa dizer: essa pessoa me conhece de verdade, essa pessoa me entende de verdade? Vocês têm relações assim? Vocês têm pessoas que vocês podem dizer isso? Essa pessoa me conhece, essa pessoa me compreende? Deus nos dá esta intimidade com Ele. Deus nos conhece e nos compreende. Mas é importante nós corrermos o risco aqui no mundo, de nos abrirmos, de estarmos dispostos a conhecer outras pessoas. Nós queremos nos colocar assim como instrumentos de Deus? Nós temos coragem de assumir e correr os riscos para construir uma intimidade verdadeira com as pessoas que Deus colocou do nosso lado no dia a dia? Foi para isso que Deus nos colocou aqui no mundo. Foi por isso que Deus nos amou e nos enche deste amor, para que nós possamos desta forma amar, nos relacionar profundamente e abraçar o nosso irmão, a nossa irmã, mesmo com seus defeitos, com as suas limitações, com seus pecados. Porque foi assim que Deus nos amou e nos recebeu e continua nos amando e nos recebendo ainda hoje, nos justificando diariamente, até o dia em que Ele nos dará uma vida plena e perfeita, livre de qualquer pecado na eternidade. Amém.